Meus amados, vamos conversar com Deus? Vamos pedir a bênção do Senhor sobre as nossas vidas, aproveitar essa esfera de adoração e conversar com o nosso Criador. Obrigado, meu Deus, é uma honra poder estar aqui na casa que o Senhor separou para o louvor da sua glória. Quando eu me falo de casa, não me refiro somente às quatro paredes que aqui nos abrigam, mas eu me refiro a esta casa construída com pedras vivas, essa casa construída por nós, como pessoas que foram resgatadas pelo precioso sangue de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por nos fazer povo seu e ovelhas do seu pasto. Foi o Senhor quem nos colocou nesta nação espiritual chamada igreja. E nós te agradecemos, porque outrora não éramos povo, mas o Senhor nos fez geração eleita, sacerdócio real, raça exclusiva do nosso Senhor. Nós te agradecemos e nós bendizemos o teu nome e queremos desde já te adorar com todas as nossas forças, com todo o nosso coração. Abençoa essa palavra, meu Deus, que será ministrada ao nosso coração, que a gente possa entendê-la, que ela nos faça crescer na sua gloriosa presença. Abençoe, meu Deus, as programações ao longo desse dia, tanto aos irmãos que fazem parte deste culto matutino, como também os irmãos que estarão aqui no culto vespertino. Que a tua misericórdia, a tua graça se multipliquem sobre nós. Assim nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Pode sentar, irmão, pode sentar, irmã. Paz do Senhor para todos. Quero convidar vocês, por gentileza, a acompanhar a leitura bíblica na carta escrita pelo irmão Tiago, capítulo 5, versículos 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. O tema da mensagem de hoje nos diz: conversa poderosa. Diz assim a palavra do Senhor: confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Conversar faz bem. A experiência sugere que o diálogo estreita relacionamentos, aumenta as chances de resolução de conflitos e ajuda a compreender melhor os outros. É impossível, podemos afirmar categoricamente, que é impossível viver em sociedade sem cultivar a comunicação com quem está à nossa volta. Dialogar é algo muito importante. Dialogar é indispensável para vivermos. E é exatamente por isso que a oração existe. Porque se pudéssemos definir oração em uma frase ou em uma palavra, nós definiríamos como conversa. Orar significa conversar. Se não podemos viver em sociedade sem conversar com as pessoas, também não conseguiremos nos relacionar com Deus sem o hábito de conversar com Ele. Através da oração, a Bíblia nos sugere que temos a oportunidade de viver experiências extraordinárias. E a carta de Tiago, mais precisamente no capítulo 5, fala de maneira profunda a respeito deste precioso assunto. Vale a pena refletir sobre aquilo que o Espírito Santo comentou por intermédio deste homem de Deus, por intermédio de Tiago,
a respeito da oração como uma conversa poderosa. E no capítulo 5, versículo 16, nós podemos extrair pelo menos 2 lições, sendo a primeira delas a seguinte: a oração é uma conversa poderosa, porque tem o poder de restaurar relacionamentos. Tiago, escritor dessa carta, que consta o texto bíblico que a gente acabou de ler, segundo as Escrituras, era irmão de barriga de Jesus, filho de Maria e de José. Se você ler Gálatas 1:19 e Marcos 6, versículo 3, você vai encontrá-lo sendo alguém que conviveu na infância com o Salvador. Muita gente o confunde com o Tiago apóstolo, que foi chamado para seguir a Jesus enquanto Jesus esteve nessa terra. Esse Tiago, na realidade, morreu à espada no início do livro de Atos, por conta da palavra de Deus. O Tiago, irmão de Jesus, ele se tornou um dos principais líderes espirituais da igreja. E você vai encontrá-lo no livro de Atos, capítulo 15, presidindo uma reunião da igreja primitiva. Tiago se tornou, esse Tiago aqui, o escritor da carta, um importante líder espiritual da igreja dos primeiros dias. E além de ter essa convivência direta com Jesus, e também ter se tornado um líder proeminente da primeira igreja na terra, Tiago foi usado pelo Espírito Santo para escrever algumas palavras que foram registradas na Bíblia. E a carta de Tiago, ela tem o objetivo de apresentar o valor das obras proveniente da fé no Filho de Deus. Você vai encontrar outras cartas que exaltam outros valores espirituais. Por exemplo, a carta aos Efésios, o apóstolo Paulo é usado para exaltar o valor da graça. O mesmo acontece na carta aos Romanos. Mas Tiago é usado de uma maneira diferente. Tiago acreditava na salvação pela graça, na justificação pela fé, mas o Espírito Santo usa suas palavras para abordar a importância das obras. A importância de praticar aquilo que agrada ao coração de Deus. A gente pode dizer, inclusive, com base naquilo que Tiago escreveu, que embora as obras não tenham o poder de abençoar os homens, nem tampouco salvá-los, jamais elas devem ser desprezadas, porque as mesmas evidenciam o bom relacionamento com Deus e com o próximo. As obras não salvam, as obras não nos tornam merecedores das bênçãos de Deus, pelo contrário, tudo provém da graça, mas as obras são importantes, porque as obras determinam que tipo de vida espiritual nós cultivamos. As obras vão determinar o seu caráter. As obras vão determinar o grau do seu amor por Deus e o grau do seu amor pelo semelhante. Não à toa, Jesus disse que uma árvore é conhecida pelos seus frutos. Conheceremos uma árvore a partir daquilo que ela produz. E segundo o próprio Jesus, as nossas obras são os nossos frutos. A carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, fala inclusive sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é paz, amor, longanimidade, verdade, equilíbrio. Quem serve a Deus precisa se preocupar com as obras.
Não pode ser utilizadas, evidentemente, para nos fazer ter crédito diante de Deus, porque o crédito vem da graça. Mas as obras são importantes para revelar que tipo de amor nós cultivamos com Deus. E a oração é mencionada na carta de Tiago como uma obra humana poderosa. Eu vou repetir essa frase. A oração, na carta de Tiago, ela é mencionada como uma obra humana poderosa. Em diversos momentos deste conteúdo bíblico, você vai ver Tiago falando de oração. Tiago, em dado momento, explica porque algumas orações não são ouvidas. Ele diz: vocês pedem e não recebem, porque não sabem pedir, porque pedem mal. Tiago faz essa crítica. Tiago faz a gente refletir que muitas orações não são ouvidas, porque elas não são prudentes. Porque se Deus ouvisse e atendesse tudo aquilo que a gente pede, certamente nós nos daríamos mal e muitas vezes. Deus somente nos concede aquilo que é bom. Mas o mesmo Tiago, no final da sua carta, ele fala sobre o poder da oração. E no versículo 16 do capítulo 5, Tiago fala que a oração tem o poder de restaurar relacionamentos. Conviver com as pessoas é algo fundamental, mas isso não significa que seja fácil. A convivência conjugal tem seus desafios. A convivência com os filhos também tem seus abrolhos. A convivência com a vizinhança não é simples. A convivência no ambiente de trabalho, a convivência na faculdade, a convivência na igreja também não é fácil. Conviver com pessoas não é nada simples. Alguém já disse, é mais fácil lidar com animais de estimação do que lidar com o ser humano. Isso é verdade. Não é simples, mas é necessário. Por isso que a oração precisa ser utilizada como uma ferramenta que restaura relacionamentos. Porque às vezes os relacionamentos são rompidos. E Tiago está recomendando a gente orar para reconstruir relacionamentos que foram destruídos. O texto de Tiago 5,16, ele fala: confessai as vossas culpas uns aos outros. Como o contexto é de oração, Tiago está ensinando que quando oramos, nós somos impulsionados a reconhecer quando erramos. E somos impulsionados também a confessar os nossos erros àqueles a quem magoamos. Existem pecados que a gente comete diretamente a Deus, diretamente contra Deus. E nós precisamos confessar a Deus tão somente esses erros. Mas tanto essa passagem bíblica como outras nos falam que quando o pecado envolve outras pessoas, não é somente Deus que precisa ouvir a nossa confissão. Pessoas a quem magoamos precisam também ouvir o nosso pedido de desculpas. E a oração nos faz pensar nisso. A oração nos ajuda a ter coragem de reconhecer as nossas faltas, a reconhecer os nossos erros, a reconhecer as vezes que nós fizemos algo de errado contra o nosso semelhante. É por isso que o texto diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Nós temos uma natureza original orgulhosa. A gente tem muita dificuldade de reconhecer quando erramos. A gente gosta de ouvir pedidos de desculpas, mas tem muita dificuldade para pedir desculpa às pessoas a quem ofendemos. Precisamos aprender essas palavras de Tiago, com essas palavras de Tiago. Quando for necessário, nós temos que confessar as nossas culpas ao nosso próximo. O texto também nos recomenda a oração mútua. O texto fala: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros. O texto está nos ensinando que nós não devemos orar apenas por nós. A oração egoísta não é ouvida por Deus.
Você e suas questões não devem ser os únicos assuntos quando você estiver orando ao Pai. A oração mútua é fundamental para que Deus promova uma esfera de cura nas relações interpessoais que cultivamos. Tiago está recomendando a gente pedir desculpas às pessoas a quem a gente ofende, mas está recomendando a gente orar por esses relacionamentos, porque às vezes as pessoas que foram ofendidas por nós, elas não querem nos desculpar. E a Bíblia nos recomenda orar por elas. Orai uns pelos outros para que sareis. A oração tem uma capacidade terapêutica. A oração é capaz de curar relacionamentos enfermos. Se o seu casamento estiver doente, Tiago está recomendando você orar para curar o seu relacionamento conjugal. Se o seu relacionamento familiar estiver doente, Tiago está recomendando você orar para que ele seja restaurado em sua saúde. Ore pelos seus relacionamentos. Tiago está recomendando a gente orar quando estivermos com dificuldade de nos envolvermos com as pessoas, em qualquer lugar que a gente frequente, porque a oração é capaz de transformar ambientes tóxicos em ambientes saudáveis. Existem ambientes difíceis demais, que a gente é obrigado a conviver. Talvez o seu ambiente de trabalho seja tóxico e você não tenha como deixar de frequentá-lo. A Bíblia recomenda você orar para que aquele ambiente seja transformado num ambiente saudável. Não poucos, mas muitos ambientes familiares se tornaram tóxicos. Tem muita gente que não gosta de estar em casa. Prefere estar na rua, prefere estar em outros lugares, porque a casa tem se tornado um ambiente hostil. Você pode ser um promotor da paz no seu lar se você orar. Você precisa acreditar que quando você ora pelos outros, a cura aparece. É o texto que diz: orai uns pelos outros, para que sareis. A oração é poderosa para reconstruir, para restaurar, para salvar, para libertar. Lembre-se disso. A oração é uma conversa poderosa, porque tem o poder de restaurar relacionamentos. Tem uma segunda lição que Tiago nos ensina, tão importante quanto a primeira, que é a seguinte: a oração é uma conversa poderosa, porque eu tenho o poder de atrair muitas bênçãos. A segunda parte do versículo 16 diz assim, vai aparecer, o Vitor vai apresentar para a gente aqui, ó. Olha o que diz, só para a gente lembrar. Segunda parte do versículo 16 de Tiago 5. Primeiro ele manda a gente confessar nossas culpas, orar uns pelos outros. Depois o que o texto diz: a oração feita por um justo pode muito. É bem legal os detalhes da Bíblia, fantástico. Porque diz, ó, a oração pode muito. Se o texto falasse assim, deixa lá, Vitor, por favor. Se o texto falasse assim, a oração feita por um justo pode, a gente estaria feliz, estaria animado. Mas o texto faz questão de apresentar um advérbio de intensidade. A oração feita por um justo não pode pouco não, irmã Rosemary. Não pode pouco não, Fernando. Pode muito em seus efeitos. Eu preciso dizer uma verdade teológica. Deus não precisa das palavras humanas para liberar suas bênçãos. Ouça bem isso. Criou-se uma doutrina perigosa chamada poder das palavras, né? Que diz que se o ser humano falar, acontece. Tem muita gente acreditando nisso. Ah, você quer ficar rico, basta dizer que vai ficar rico. Como se as palavras humanas tivessem um poder transformador. Isso não tem em lugar nenhum da Bíblia. Quando a Bíblia fala que nossas palavras influenciam, é no sentido de ensino. Elas podem ensinar para o bem ou ensinar para o mal. O próprio Tiago falou sobre isso. Tiago fala, uma parte aqui da carta, né? Não queiram muito de vocês serem mestres, porque serão cobrados. Porque de uma boca não pode sair coisa amarga e coisa doce. Tiago está falando de ensino. Quando a gente ensina errado, quando a gente propaga coisa errada, a gente está encaminhando pessoas para a destruição. Quando a gente ensina corretamente, está encaminhando pessoas para a vida, para a salvação.
Mas as palavras humanas não têm poder. Ouça bem isso. A única palavra que tem poder é a palavra de Deus, que sai da boca do Senhor. E Deus não precisa das minhas palavras para me abençoar, nem das suas palavras. Acredite, muitas e muitas mesmo, muitas dádivas são concedidas sem qualquer movimento humano. A maioria das nossas bênçãos foram dadas por Deus a nós, sem a gente sequer pedir. Deus não depende das orações para ser quem Ele é ou para agir. Afinal de contas, Ele é todo poderoso. Muita gente acha que a oração, ela determina se Deus vai agir ou não. Deus, Ele é Senhor. Ele age como quer, da maneira como quer. A gente viu uma ressurreição na série passada de alguém que saiu do mundo dos mortos sem ninguém orar por ele. Quando seu corpo foi jogado no túmulo de Eliseu, ninguém orou para que ele ressuscitasse. E ele ressuscitou. Deus é Senhor, Ele pode fazer sem a gente orar. Contudo, antes que você me entenda errado, a Bíblia indica que o Senhor, em sua soberania, vinculou algumas respostas à oração. Tem coisa que Deus vai dar para a gente sem a gente orar. Puxa vida, eu nem estava pedindo. Deus me deu. Mas tem coisa que Deus vai vincular à oração. Como eu e você não sabemos o que está vinculado ou não à oração, a Bíblia diz que nós temos que apresentar todas as nossas necessidades diante de Deus. Eu não sei se Deus vai me dar isso se eu não orar. Então eu tenho que orar. Eu tenho que conversar. Eu tenho que dialogar com Deus. A gente pode afirmar que determinados favores divinos, embora sejam concedidos pela graça, somente serão alcançados quando abrirmos a nossa boca em oração. A gente tem que orar. Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 4, se não me falha a memória, versículo 6, ele disse assim: não andem inquietos por coisa alguma nesta vida, antes todas as vossas necessidades sejam conhecidas diante de Deus através das súplicas. O mesmo Paulo, quando escreve a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, primeira carta de Timóteo, ele diz assim: antes de qualquer coisa façam orações, súplicas, deprecações, intercessões. É bem legal esse versículo de Paulo, quando ele escreve a Timóteo, porque Paulo, ele também é didático, porque a palavra, na Bíblia, a palavra oração, intercessão, deprecação e súplica são sinônimos. Paulo está dando ênfase. Ele está falando, olha, antes de qualquer coisa você tem que orar. Você não entendeu? Interceda. Você não entendeu? Depreque, que não é nenhuma palavra usual nossa, mas é uma palavra bíblica relacionada à prece. Você tem que orar, você tem que interceder, você tem que deprecar. Faça deprecações, faça intercessão, faça oração, faça súplica. Paulo está dizendo que vocês têm que orar, vocês têm que conversar com Deus. E o texto de Tiago está dizendo que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Essa expressão muito está indicando a dimensão da bênção de Deus. Porque quando a gente ora, Deus pode fazer coisas grandes e variadas. A oração, ela tem essa capacidade de atrair uma enorme quantidade de bênçãos, uma variedade de bênçãos para nós. Quando a gente ora, Deus pode curar, Deus pode prover, Deus pode libertar, Deus pode transformar, Deus pode salvar e Deus pode fazer muitas outras coisas. Quem tem o hábito de orar já viveu experiências fantásticas. Se você ainda não viveu a experiência de receber depois que orou, ore mais. Jesus ensinou que a oração envolve perseverança, persistência. No contexto da oração, Jesus disse: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Quando Jesus usa essas três ideias, ele está falando da gente insistir em oração. E é bem bacana porque Jesus, ele não se incomoda com a nossa insistência. Ele inclusive apresentou uma parábola do juiz iníquo, a parábola do vizinho chato. A Bíblia diz que o juiz iníquo, se alguém for insistente, ele vai acabar pleiteando pela causa deste alguém, não porque ele é bom, mas por causa da insistência. O vizinho chato, se for incomodado de madrugada, se alguém incomodar o vizinho chato pedindo pão,
Se alguém incomodar um vizinho que não quer atender aquele que está lhe incomodando, este vizinho vai dar o pão, não porque ele é bom, porque ele gosta da pessoa, mas por causa da insistência. Se o juiz iníquo e o vizinho que é importunado, ele vai nos conceder por causa da insistência, imagine Deus que é bom. Deus é bom. Quantas vezes, irmãos, vou falar sério, eu já fiz isso. Eu fiz favores por causa da insistência. Puxa vida, eu vou fazer esse favor porque a pessoa está enchendo a paciência. Eu já fui atendido porque enchi a paciência de alguém? Você já foi atendido assim? Olha, eu vou fazer para não ter problema. O trabalho que eu vou ter para dizer não é melhor fazer. Vai, vamos fazer logo, porque vai... Gente, se a gente, sendo ser humano, a gente atende quando alguém insiste conosco, imagine Deus. Então a gente tem que orar, tem que cultivar o ato de conversar, dialogar com o Senhor. E Paulo faz questão de dizer, em tudo, em todas as vossas necessidades, apresentem diante de Deus por meio da oração, dialogue com o Senhor, converse com Deus. Lembre-se que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, ele chama de justo aquele que ora. A palavra justo, ela não tem uma conotação no texto de perfeição, não é essa a ideia. A palavra justo aqui está relacionada àquele que foi justificado pelo sangue de Jesus por meio da sua graça. Aquela pessoa que crê em Jesus, que vive para Jesus, que se relaciona com Jesus. Deus o vê como justo. Por causa de Jesus, a nossa oração, ela tem valor. A gente só pode conversar com Deus por causa da justiça de Jesus em nós. Isso mesmo, você não tinha autorização para conversar com Deus, você não tinha. É por causa de Jesus que Deus te ouve. Deus é uma pessoa culpadíssima, muito importante. Ele não atenderia réis mortais, pecadores, se o seu filho não intercedesse por eles. Na Bíblia, Jesus é apresentado como advogado. A ideia de advogado é de intercessor, é aquele que pleiteia por nós. Nós temos o Espírito Santo, que também exerce esse papel, que nós, quando não sabemos orar como convém, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque a gente não sabe como orar. Ou você acha que Deus te ouve por causa da beleza e da riqueza do teu vocabulário? Não é o teu vocabulário que faz Deus te ouvir, é a presença de Jesus na sua vida. Então você pode orar. O Senhor nos autorizou a conversar com Ele através do seu Filho Jesus. É por isso que a gente tem o hábito, de orar em nome de Jesus. Tem muita gente que entende errado, quando a Bíblia manda a gente orar em nome de Jesus. A ideia de em nome de Jesus não é a palavra Jesus que faz diferença, porque quando você lê o livro de Atos, teve alguém que foi expulsar um demônio em nome de Jesus. Alguém disse assim para um endemoniado, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu te expulso. A Bíblia diz que o endemoniado, ele espancou aquele que tentou expelir o demônio. Não é a palavra Jesus que faz a diferença, é o relacionamento com Jesus. A gente ora em nome de Jesus, na autoridade de Jesus, porque a gente tem relacionamento com Ele. Se não tiver relacionamento com Jesus, não adianta falar em nome de Jesus. É o relacionamento com Jesus que faz toda a diferença, que faz o Senhor nos ouvir. João capítulo 15, Jesus se compara a uma videira, ele diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o viticultor. Vocês são as varas, vocês são os galhos, que para poderem frutificar precisam estar ligados à videira, porque sem mim nada podeis fazer. No contexto Jesus diz, e tudo que vocês pedirem em meu nome vos será feito. Se tivermos ligados à videira, tudo que pedirmos, quem está ligado à videira sabe que tudo que pedirmos está relacionado àquilo que é bom para nós. 1 de João, o mesmo escritor que escreveu o capítulo 15 de João, ele diz, se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, certamente Ele nos ouvirá. Ele nos ouvirá. Irmãos, a oração é uma concessão divina. Você não tinha autoridade para conversar com Deus. Jesus, Ele te deu essa autoridade. Você pode, por meio de Jesus, conversar com Ele. A oração é uma conversa poderosa. Quantas vezes a gente conversando com alguém, a gente resolveu problemas relacionais. Então quando a gente conversa com Deus, a gente consegue resolver muito abacaxi, muito pepino. A gente consegue desvencilhar algumas situações se a gente conversar com Deus, porque a oração é uma conversa poderosa.
ela restaura relacionamentos interpessoais, ela atrai bênçãos sobre bênçãos. Lembre-se disso. Quero convidar vocês a ficarem em pé, por favor, por gentileza. Eu quero orar por vocês, eu quero orar com vocês. Nós vamos conversar com Deus. Vamos colocar em prática essa autorização dada pelo Senhor. Deus, Ele continua ouvindo as preces, Ele continua ouvindo o clamor. Jeremias, no capítulo 33 do livro que carrega o seu nome, mais precisamente no versículo 3, ele fala: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei segredos que vocês não sabem. Tem segredos ainda que não foram desvendados, estão vinculados à oração. Tem coisa que você ainda não sabe, que Deus reservou para você, que você vai descobrir por meio da oração. Deus poderia revelá-los pela soberania dele, é claro. Mas lembra que eu falei que algumas respostas estão vinculadas ao diálogo com Deus? A gente vai conversar: Senhor, o que é que o Senhor quer para a minha vida? O que é que tem acontecido ainda comigo que eu não sei? O que está acontecendo lá na minha vida que está uma bagunça, que Deus está preparando? A gente tem que orar.